Boa noite a todos, boa noite Soninha, boa noite Viviane, boa noite Glória, a Márcia, obrigada Márcia, boa noite a Cláudia Serenário, tá tudo ok, obrigada Glória. Então vamos iniciar, para a gente começar eu vou ler uma mensagem do livro Sinal Verde do André Luiz, o capítulo é de número 12, intitulado assim, Perante os Amigos. O amigo é uma bênção que nos cabe cultivar no clima da gratidão. Quem diz que ama e não procura compreender, nem auxiliar, nem amparar e nem servir, não saiu de si mesmo ao encontro do amor em alguém. A amizade verdadeira não é cega, mas se enxerga defeito nos corações amigos, sabe amá-los e entendê-los mesmo assim. Teremos vencido o egoísmo em nós mesmos quando nos decidimos a ajudar ausentes amados a realizarem a felicidade própria, tal qual entendem eles devem ser a felicidade que procuram, sem cogitar da nossa própria felicidade. Em geral, pensamos que os nossos amigos pensam como pensamos, no entanto, precisamos reconhecer que os pensamentos deles são criações originais deles próprios. A aventura real da amizade é o bem dos entes queridos. Assim como espero que os amigos me aceitem como sou, devo de minha parte aceitá-los como são. Toda vez que buscamos desacreditar esse ou aquele amigo, depois de havermos trocado convivências e intimidade, estaremos desmoralizando a nós mesmos. Em qualquer dificuldade com as relações afetivas, é preciso lembrar que toda criatura humana é um ser inteligente em transformação incessante e, por vezes, a mudança das pessoas que amamos não se verifica na direção de nossas próprias escolhas. Quanto mais amizade você der, mais amizade receberá. Se Jesus nos recomendou amar os inimigos, imaginemos com que imenso amor nos compete amar aqueles que nos oferecem o coração. Boa noite aos que estão chegando, a Leida, a Silvia, falei todos então. Então vamos à nossa prece nesse instante, que possamos unir os nossos pensamentos em direção ao nosso Pai, o nosso Criador, agradecendo a Ele toda a oportunidade que temos recebido, agradecendo a Jesus, o Mestre querido, o nosso modelo, o nosso guia, aquele que formou esse planeta azul tão lindo, a qual moramos. Gratidão por tanto amor, por tanto preparo, por tanto carinho para com todos nós. Agradecemos também a presença constante dos nossos mentores espirituais em nossas vidas, nos amparando, nos protegendo e nos guiando na senda do bem. Agradecemos por estarmos encarnados, agradecemos a doutrina dos Espíritos e que essa pequena prece de gratidão possa chegar até Deus e retornar a todo o nosso planeta, envolvendo a todos os irmãos que se encontram distanciados de verdades que libertam, que consolam e que nos dirigem na direção do amor e da paz universal. Gratidão por cada momento da nossa vida e que essa paz que por hora sentimos possa permanecer em nossos corações. Muito obrigada. Bom, boa noite aos que estão chegando. A nossa conversa essa noite é sobre a parábola do servo vigilante. Essa parábola, ela foi proferida dentro do sermão profético, que nós já tivemos a oportunidade aqui de outras ocasiões de conversarmos um pouco sobre a importância do sermão profético. Esse sermão que diz respeito à transição planetária, ao mundo de regeneração, a essa nova fase que nós já estamos vivenciando. Uma fase importante para todos nós e uma fase que eu espero que seja mais do que uma fase, que nós possamos ingressar nesse planeta, ficar nesse planeta verdadeiramente, que tenhamos todos condições para tal. Mais uma vez, boa noite aos que estão
chegando agora como Alessandra. Nós tivemos a oportunidade de falarmos também de uma outra vez que aqui estivemos, que esse sermão profético proferido por nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi lá proferido no Monte das Oliveiras. E nós sabemos que os montes, ou as situações geográficas, elas sempre guardam simbolismos para essa cultura. E o monte, como é uma elevação, ele, dentre muitas coisas que ele pode deixar como simbolismo e até mesmo reflexões para todos nós, é a importância de nós nos elevarmos para que possamos ganhar maior amplitude de visão e, ao mesmo tempo, maior aprofundamento das situações da vida. Mas nós sabemos que para nós chegarmos ao pico dessa montanha, desse monte, nós precisamos empreender esforços. É necessário o trabalho. Que trabalho? O trabalho a nível pessoal. Esse trabalho intransferível de nós nos conhecermos a nós mesmos e realizarmos uma importante tarefa, que é, após sabermos quem verdadeiramente somos, que exige para tal muita coragem, também termos coragem e perseverança de modificarmos os fatores negativos que ainda trazemos em nossa personalidade, em nossos corações, em nossa individualidade, até porque somos espíritos imortais. Jesus, lá do Monte das Oliveiras, era possível, porque esse Monte das Oliveiras ficava em Jerusalém, que significa cidade santa. Então Jesus estava dentro do território daquilo que se chamava Cidade Santa, um território que para aquele povo era um território santo. E lá de cima, do Monte das Oliveiras, Jesus era capaz de ver com toda a perfeição, observar o templo, a transitoriedade do Templo de Jerusalém, que era o Templo de Jerusalém, um motivo de grande orgulho daquele povo, que era um povo excessivamente orgulhoso. Um povo que tinha uma fé muito grande, uma perseverança muito grande também. Isso nos conta Emmanuel no livro A Caminho da Luz. Mas era um povo extremamente orgulhoso. E nosso Senhor Jesus Cristo, dentre tantas coisas que ele profetizava dentro desse sermão profético, ele falava, por exemplo, da destruição desse templo de Jerusalém, mostrando, de certa forma, ou deixando para aquele povo uma profunda reflexão de que se aquele templo ele vai ruir, ele seria destruído, mas que também era necessário para aquele povo que eles destruíssem o orgulho que era grande dentro deles, mostrando para aquele povo que só é eterno aquilo que está de conformidade com as leis de Deus. Portanto, todos os nossos vícios, todas as nossas sombras, elas são transitórias, elas têm prazo para um dia terminar. E talvez vocês perguntem, qual é o prazo para terminar os vícios que habitam dentro de mim? O prazo somos nós que vamos dar esse prazo. O prazo ele tem o tempo e a dimensão que nós conferirmos a ele. Quanto mais nós trabalharmos, mais rapidamente nós vencemos os males que existem dentro de nós. Como eu disse para vocês, o sermão profético nós vamos encontrar nos 3 evangelhos sinóticos, mas nós não vamos encontrar ele no evangelho de João. João nada fala sobre o sermão profético. Ele narra concomitante a esse sermão, em questão de linha de tempo, o sermão do cenáculo,
onde Jesus, nesse sermão do cenáculo, ele fez uma série de recomendações, promessas e de advertências aos seus apóstolos. Era como se nosso Senhor Jesus Cristo estivesse mais uma vez preparando aqueles corações para uma grande luta que eles teriam que empreender futuramente, todos os seus apóstolos. Era como se Jesus dissesse para cada um dos seus apóstolos o seguinte: vocês estão, meus amigos, preparados para enfrentar as tempestades da vida? Agora, com uma parte, sem a minha presença física. Estarei sempre entre vocês, mas não mais fisicamente. E será que eles estavam preparados? Então Jesus deixa nesse sermão do cenáculo, ele tão preocupado como ele é com todos nós, em nos beneficiar, em nos amparar em todos esses momentos da nossa vida, ele deixa particularmente para aqueles que conviveram mais estreitamente com eles, que foram seus apóstolos, uma série de recomendações, de advertências e de promessas, porque ali no sermão do cenáculo, proferido pelo apóstolo João, que foi escrito pelo apóstolo João, desculpe, é que nós vamos ter a promessa do Paráclito, ou seja, do Consolador prometido da terceira revelação. Então a gente vai ver também que no sermão profético, de uma forma didática, ele indica duas sucessões de grandes acontecimentos. Uma fase inicial de sofrimentos, denominado transição, que é esse que nós já estamos vivendo aí. E posteriormente ao sofrimento, que é natural haver sofrimento, porque tudo que promove mudanças deixa para nós um certo desconforto. E esse desconforto nós denominamos de sofrimento. É natural, toda mudança traz muito sofrimento, porque traz muito antagonismos, traz muitas resistências ainda da parte de muitos. E até nossa, às vezes a gente não tem grande resistência a uma coisa, mas tem grande resistência a outras. Então, um período seria de sofrimento e o outro seria de paz, que seria conhecido como mundo, a implantação do mundo de regeneração, que é um mundo transitório para mundos felizes, que a gente sabe. Portanto, faz parte desse contexto essa parábola de hoje, que é a parábola do servo, né, do servo vigilante, ou parábola do mordomo, como é colocada em algumas outras traduções. Foi narrada essa parábola tanto em Mateus quanto Lucas, porém eu vou me deter essa noite ao evangelista Mateus. E essa parábola, então, foi preferida no capítulo de número 24, versículos de 45 a 51, e eu vou ler para a gente conversar e fazer algumas reflexões em torno dessa parábola de Nosso Senhor Jesus Cristo. Começa assim a narração de Mateus. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser no seu coração: meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas, e ali haverá prantos e ranger de dentes. Então nós vamos conversar daqui para frente sobre esta parábola pela narrativa de Mateus. A parábola diz, a narrativa, ela está falando sobre servos, sobre características dos servos que são bons e das características dos servos que não são bons. Dentro de um contexto, é importante informar isso a vocês, que era muito comum na época de Nosso Senhor Jesus Cristo, os chefes das grandes casas terem servos, e esses servos ficarem encarregados, né, do resto da criadagem,
bem como da administração daquela terra ali para eles. Era muito comum isso, principalmente quando eles se ausentavam, eles delegavam o poder de administração daquelas terras, da sua casa, para esses servos até eles poderem retornar. Então os servos ficavam responsáveis por toda aquela administração, por toda aquela manutenção. Então era comum isso naquela época. Mas nós vamos ver que nessa parábola, porque Jesus sempre vai se utilizar da cultura daquele povo, ou seja, daquilo que aquele povo conhece, para ele poder passar os seus ensinamentos e passar em formas de parábolas, que a gente sabe que é uma forma pedagógica de imortalizar o conhecimento, de atingir as consciências que são mais infantis, menos desenvolvidas, de fixar esses conhecimentos para que posteriormente, quando aquela pessoa estiver mais amadurecida, ela possa ver naquela parábola, o aprofundar dentro daquela parábola maiores conhecimentos, tirar dela mais conhecimentos, aprofundar e ampliar a visão daquele ensinamento. Nós vamos ver que então nessa parábola Jesus vai usar de elementos culturais daquele povo, claro, porque facilita a compreensão. E ele está narrando dois comportamentos extremos. O comportamento de um servo que é bom, que ele dá as características de ser fiel e prudente, e de um servo que é mau. E aí então ele vai começar a falar sobre esses servos, lembrando que nós estamos dentro do sermão profético. Então, a gente tem que ampliar a visão que ele está falando de um acontecimento futuro. Então, a gente tem que pegar esse contexto desses administradores e jogar isso para o século XXI, para a gente poder pegar toda a ideia de nosso Senhor Jesus Cristo, o que ele está querendo dizer para a gente aqui, hoje no século XXI. Que lá no século em que ele estava, no século I, né? Porque, aliás, no século já 33, a gente tem que entender que ele estava lá inserido dentro dessa questão, estava falando para aquele povo. Então, aquele povo tinha um outro nível de entendimento. Então, nós temos que contextualizar para cá, para nós também. Então, vamos lá. Primeira pergunta que pode fazer parte dos nossos processos de reflexão. Dentro de um processo de contexto, para a gente vir trazendo até o século XXI, contexto daquela época. Quem são os servos bons e os maus nessa parábola? A quem Jesus se referia exatamente naquele exato momento? Sem sombra de dúvida que os servos maus a que Jesus se referia, ele estava falando dos fariseus, aqueles que eram tidos como pessoas hipócritas, que na frente eles falavam uma coisa, mas vivenciavam outras. Nós não podemos esquecer que os fariseus, eles eram representantes culturais daquele povo, da cultura religiosa e da administração política daquele povo. Aquele povo era teocrático, a forma de governo daquele povo era teocrática, ou seja, regida pelas leis de Deus, que eram recebidas através dos profetas e eram explicadas, explanadas e passadas para o povo através dos doutores da lei que faziam parte dessa casta chamada fariseus. Então a gente já vai vendo que os maus servos eram eles, porque eles haviam falhado na sua missão. Porque eles estavam vivendo mais do exterior, das coisas externas, dos cultos e etc e tal, das formalidades, do que propriamente da essência de tudo aquilo que eles receberam. Vale lembrar, Emmanuel, no livro já citado, que é A Caminho da Luz, ele lá fala que este povo foi o povo que mais recebeu missionários de nosso Senhor Jesus Cristo. Basta ver a quantidade de profetas que eles têm. É só a gente ir lá no Velho Testamento, a gente vai encontrar um monte de profetas. Então esse povo, ele recebeu uma grande quantidade de informação.
e nós sabemos que muito será cobrado a quem muito foi dado. Eles não receberam aquilo para eles se acharem um suprassumo. Eles receberam aquilo porque eles tinham uma grande missão de difundir a ideia do Deus único, de passar tudo aquilo que eles estavam recebendo em função essa evolução desse pensamento religioso para toda a humanidade. Mas eles falhem, eles vão falir. Por causa do orgulho deles, eles se fecham dentro da casta deles e aí passa a ser o Deus deles, eles são o povo escolhido e eles passam a tratar o restante da humanidade com desdém. Por isso que eles falavam, o resto da humanidade era denominada por eles de gentios. Só eles eram o povo escolhido, o resto era qualquer um. Então foi um povo que falhou na sua missão de levar a evolução, de ajudar na evolução do pensamento religioso, de toda a comunidade, não só deles, mas para fora também, além deles, além das fronteiras deles, das fronteiras genéticas, das fronteiras deles agora me faltou a palavra, mas das fronteiras deles como pátria. Eles tinham que ir além de todas essas questões. E eles não foram além das fronteiras deles, de país, de pátria. Eles não foram capazes de ir além. Então eles faliram. E aí Jesus, então, ele vai mostrar quem é que vai ser o servo bom. E o servo bom são aqueles verdadeiros guias espirituais, na qual Jesus ele vai apresentar as características. Então agora não é mais um povo e uma nação. Agora a característica ela se expande, vai mostrando para nós que ela vai sair daquele círculo, daquela nação, daquele povo. Então um bom servo é aquele que tiver tal e qual características que nós vamos ver nessa parábola aí. Então serão bons servos aqueles que guardarem as características que agora Jesus vai mostrar na parábola do servo vigilante. Então vamos ver as características. É interessante que Jesus, pelo Evangelho de Mateus, bem entendido, não pelo de Lucas, mas pelo Evangelho de Mateus, que é o que nós escolhemos essa noite para conversarmos um pouco, ele começa no versículo de número 45, ele começa como uma pergunta, porque ele coloca assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, já mostrando características, que o Senhor constituiu sobre sua casa para dar o sustento a seu tempo? Então Jesus começa aqui com um questionamento que é proposital, que visa nos levar a um processo de introspecção, voltarmos para dentro de nós, nos analisarmos. Qual análise em questão? Eu sou fiel e eu sou prudente? Essa é a primeira coisa, porque ele está falando de servos bons e de servos maus. E já está dizendo que o servo fiel e prudente que é aquele que o Senhor constituiu sobre a sua casa. Que foi, portanto, é este que é o bom servo, essa é a característica dele, esse será o escolhido. Primeiramente, a gente precisa entender a questão, a palavra de servo, para a gente começar a fazer uma avaliação se nós estamos dentro dessas características enumeradas por nosso Senhor Jesus Cristo. O servo, a palavra servo, principalmente dentro dessa cultura, significa pessoa que se coloca à disposição da outra. É o trabalhador que pertence ao Senhor. Olha quanta coisa interessante aí. Eu estou à disposição do meu Pai, do Senhor, das suas leis? Eu estou à disposição? Essa é a primeira pergunta que eu tenho que fazer para mim. Porque a parábola ela começa com um questionamento, com uma avaliação. E aí a gente vai ver que ele fala sobre o servo fiel e prudente. E que o servo é aquele que pertence ao Senhor. E aí a gente vai aprofundando as nossas reflexões dentro dessa questão de pertencer e a gente vai para as questões do pertencimento. O pertencimento é uma crença numa origem comum. Será que nós nos sentimos, não é uma questão só racional, mas uma questão de coração também,
Eu me sinto verdadeiramente com uma origem comum em relação a todos os meus irmãos em humanidade? Por exemplo, aqui na Terra. Será que eu sinto que todos nós verdadeiramente somos filhos de Deus e somos irmãos uns dos outros? Isso não é uma questão racional para vocês dizerem sim, pela lógica nós assim somos. A pergunta vai além da lógica. Eu ajo dessa forma, como sentindo dentro do meu coração que aquele que está ali na minha frente, ele é verdadeiramente meu irmão, independente se eu tenho por ele simpatia ou não, se eu gosto do comportamento dele ou não. Eu sinto isso porque ser servo é pertencer ao Senhor. E o pertencimento, ele está relacionado à crença numa origem comum. Nós somos todos filhos de Deus, portanto, nós somos todos irmãos uns dos outros. Quando a gente olha para a humanidade terrestre, aqueles que nós gostamos e não gostamos, eles também são meus irmãos. Será que eu sinto o meu coração pulsar desta maneira? É a primeira pergunta da nossa reflexão. E aí Jesus, que ele fala sobre esse sentimento de pertencimento, de pertencer ao Senhor, de ser um trabalhador fiel e prudente, para eu já começar a pensar sobre se eu me sinto como servo, porque o servo é aquele que pertence ao Senhor e, portanto, ele precisa de, pelo menos para começar, mais duas virtudes só para ele se sentir e ser um bom servo, que é a virtude da obediência, porque ele tem que obedecer ao seu Senhor, ele pertence a ele, e a virtude da resignação. Eu tenho que aceitar os desígnios do meu Senhor. Então é mais uma coisa para eu pensar, será que eu sou uma pessoa obediente e resignada? E o Evangelho, vocês já sabem o que diz o Evangelho sobre obediência e resignação. A obediência é o consentimento da razão, e a resignação é o consentimento do coração. O orgulhoso não é o obediente e o vítima, o pusilânime, ele não é resignado, porque ele acha que a culpa de tudo que está acontecendo com ele é dos outros, está externa, e ele não se responsabiliza. Então a gente já vai vendo que para ser servo já está sendo complicado, né? Eu já comecei a complicar, porque precisa ter esse sentimento de pertencimento, de origem única, e ao mesmo tempo, para eu poder ser servo, de servir aquele que serve, que tem um amo, ele precisa ser obediente e resignado. Como anda a minha obediência e a minha resignação diante das lutas da minha vida, diante das minhas provas e expiações? Tenho sido obediente à vontade de meu Pai? Tenho sido resignado diante das dores de minha vida? O que é ser fiel? Bom, ser fiel é ter um comportamento único. Um comportamento único. Por exemplo, dentro e fora do meu lar eu tenho um comportamento único. Isso é fidelidade. Fidelidade é isso. Ser fiel é isso. É ter um comportamento único. É, portanto, então, não ter máscaras. Aquilo que você é, aqui ou ali, é a mesma coisa. Não modifica. Você não é diferente porque você está na casa espírita daquele comportamento que você tem dentro do seu próprio lar. Você não é diferente com seu patrão, você não é diferente, o tratamento que você tem com seu patrão é o mesmo que você tem com seu amigo, o mesmo que você tem com seu amigo, você tem com seu patrão, que você tem com o desconhecido, você tem dentro da casa espírita, você tem dentro da sua família e etc, etc, etc e tal. Então a fidelidade que representa a lealdade só pode ser leal a alguma coisa aquele que tem um comportamento único. E aí a gente vai ser levado a uma outra reflexão. Eu sou fiel à doutrina dos Espíritos, essa doutrina que eu elegi para nortear os meus passos evolutivos espirituais. Eu sou fiel aos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo? Ou será que eu falo, mas eu não vivo absolutamente nada? Eu não tento nem me esforçar em viver algo. Eu sou fiel às leis de Deus? É uma reflexão, não estou respondendo nada para vocês. Então, a fidelidade é isso, é um comportamento único, é a lealdade em todos os momentos da minha vida. Eu sou a mesma pessoa,
e eu procuro seguir fielmente aquilo que eu elegi para mim. O que é ser prudência? Prudência é não se expor ao perigo, é evitar os perigos que não são necessários na vida. É ser cauteloso, é ser sensato, é ser ajuizado, é se precaver, é preparar-se antecipadamente das coisas que poderão advir. A primeira prudência é o quanto eu me conheço para que eu não venha a tomar uma decisão que seja infeliz na minha própria vida. Porque ser prudente é isso, é fazer reflexões. Mas eu não estou falando daquela prudência que vai fazer com que eu ajunte dinheiro para a minha velhice. Talvez muitos pensaram assim, eu ajunto dinheiro para a minha velhice. Eu estou falando da prudência que, num outro sentido, por exemplo, no sentido do comportamento, o quanto eu me conheço e eu fico me precavendo para eu não escorregar. O quanto eu me conheço e eu sou previdente com as minhas palavras para que eu não seja uma pessoa grosseira, deselegante, descortês para com o outro. O quanto eu sou prudente se eu tenho, por exemplo, um comportamento agressivo para evitar atingir e ferir aos meus semelhantes. Isso é prudência. Prudência também é isso. Não é só pensar que eu vou juntar dinheiro para no futuro, quando eu não precisar mais trabalhar, eu ter de onde tirar. Mas eu tenho que olhar para o meu comportamento, porque é o meu comportamento que vai determinar para onde eu vou, para qual dimensão espiritual eu vou pós-morte. E isso é prudência, né? Então, se eu trabalho vigiando com cautela o meu próprio comportamento, eu estou jogando sementes de amores para poder futuramente colher as belas rosas no meu jardim, para eu futuramente merecer ingressar numa dimensão espiritual que seja boa, sem conflitos e sem dores. Se eu sou prudente em relação a mim mesma, ao meu comportamento ainda, às minhas sombras, as sombras que habitam dentro de mim, se eu sou prudente a ponto de me precaver para que eu não deixe que elas decidam a minha vida, eu vou poder ficar aqui no planeta de provas e expiações. Nós estamos falando dessa prudência e não da prudência material que vai evitar a escassez do futuro. Mas eu estou falando da prudência de comportamento que vai evitar a escassez no futuro de posições espirituais. Escassez no futuro da minha vida espiritual. A escassez que poderá fazer com que eu não tenha subsídios suficientes, bagagem suficiente para ficar aqui no planeta de regeneração. Porque essa parábola, ela está falando sobre o planeta de regeneração. O quanto eu estou sendo precavido em trabalhar os meus conteúdos internos para que eu tenha condições vibratórias e morais para poder ficar aqui nesse planeta Terra. É nessa prudência e nessa fidelidade que Jesus está falando. Agora a gente está contextualizando para cá. A gente já deu o contexto histórico dessa passagem. Agora a gente está trazendo para o nosso século XXI. Então, o quanto que eu estou me precavendo. E aí diz que esse servo fiel e prudente, que é a característica dele, ele é servo, ele serve com fidelidade, serve com a prudência, que o seu Senhor constituiu. Constituir vem do verbo constituir. Aquele que estabeleceu, que colocou, que organizou, né, para administrar, que é aquele que organizou, que nomeou para administrar o quê? Primeiro nós administramos a nossa vida. É a primeira coisa que a gente veio fazer aqui na condição de espíritos imperfeitos. A gente tem que aprender a se administrar. Qual é a casa que nós vamos administrar? A nossa casa mental, composta por todos os nossos pensamentos, por todas as nossas emoções. É esta casa que nós temos que aprender a administrar. Porque a casa do Pai é o universo e há muitas moradas na casa de meu Pai. Para eu ser um dia convocado a administrar o universo com o Pai, primeiro eu tenho que administrar a casa dos meus sentimentos, a minha casa mental, aquilo que eu sou. Para futuramente eu poder administrar mais coisas. Então a primeira administração é administre-se, para depois administrar. É sempre assim. Ok? E ele coloca assim, para dar sustento ao seu tempo. Que tempo? O tempo de todas as horas, o agora. A que tempo que eu tenho que providenciar tudo isso? O agora.
Aliás, eu tenho que providenciar no aqui e agora, que é o único tempo que eu tenho poder de mudar tudo, que é o aqui e agora, porque o passado já foi e o futuro está sendo construído agora. E no tempo de todas as horas, no tempo de agora, porque a gente não pode mais perder tempo. É tempo de se reconstruir, de se renovar, de se transformar, de olhar para dentro de si próprio e ver, eu sou servo, eu sou fiel, eu sou prudente. É essa a nossa reflexão dessa noite. E ele continua no versículo 46, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Assim de que forma? Sendo servo verdadeiro, que o servo verdadeiro é aquele que segue as leis de Deus, por isso ele é fiel e ele é prudente. Esse é o servo. Porque a gente sabe, ele chamou então esse servo, ele disse que bem-aventurado é aquele servo. O que é bem-aventurado? A palavra bem-aventurança significa em hebraico em marcha. Significa que ele está a caminho. Ele está com tudo, ele tem condições. Se ele for um servo fiel e prudente, ele está a caminho. Olha que interessante. Então, bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Quem é o Senhor dessa parábola? Quem é que vai vir? Não pessoalmente, mas é Jesus. Porque ele é o intermediário entre o Pai e nós. Então ele diz, bem-aventurado vai ser esse servo que já estiver nesse caminho da prudência e da fidelidade. E aí nesse versículo nós podemos extrair duas grandes leis morais muito importantes. Uma é a lei do trabalho e a outra é a lei do progresso. Vamos agora fazer um gancho com a doutrina dos Espíritos, vamos contextualizar para o século XXI. Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo dessa forma. Então mostra que o trabalho diz respeito a tudo aquilo que eu estou semeando, a tudo aquilo que eu estou plantando. E o que eu estou plantando? Fidelidade e prudência? Ou estou plantando outras coisas? E o progresso diz respeito à colheita. Então aquilo que eu planto diz respeito àquilo que eu vou colher. Então se eu planto espinhos e vou colher cardos, eu vou ficar ali, granjeando o meu progresso através de uma colheita de dores até poder verdadeiramente alçar voos, seguir o caminho. Que o meu trabalho esteja pautado na lei de Deus, para que eu não perca tempo. Por isso que eu disse para vocês, a prudência é olhar para dentro de si e se precaver das suas próprias sombras, e se proteger das suas próprias sombras, porque aí sim a semeadura será farta de coisas boas. E aí a colheita que diz respeito ao progresso, ela vai me promover e não me trazer sofrimentos para que eu desperte para a necessidade do progresso espiritual. Então vamos contextualizando. Espero que esteja aí tudo certo com vocês. E aí o 47, 48. Em verdade vos digo que o porá sobre todos os seus bens. Mas se aquele mau servo disser a seu coração, o meu senhor tarde virá. O que é tarde virá? Aspectos a considerar desse tarde virá. Esse tarde virá é o nosso imediatismo. A gente quer tudo para agora. Então, já que o Senhor vem tarde, ele acha que é tarde porque ele quer tudo tão rapidamente, ele quer para ontem, ele pensa, vou fazer o que eu quero. E é uma característica do século XXI, o imediatismo. É uma característica do século XXI. E todo imediatista, ele ignora o passado, porque como ele não pode mais ser alterado, ele ignora o passado, e quando ele negligencia esse passado, ele ignora esse passado, ele está negligenciando todo o aprendizado que está encerrado no passado, ainda que o aprendizado do passado seja o erro que diz que não deve fazer dessa forma, mas ele negligencia o passado, e ele, por ser ansioso demais, ele não pode esperar o futuro. Ele quer tudo para agora. E uma pessoa que não aprende com o passado e não tem tempo de esperar a plantação, ela só se torna uma pessoa ansiosa, ela se torna simplesmente uma pessoa incapaz de refletir e pensar, porque o ansioso ele é incapaz de refletir e pensar. Ele passa a ter dificuldade nos relacionamentos, porque ele vive ansioso, ele vive à cata, e aí ele não consegue se relacionar bem com as pessoas. Porque a sua relação é de conflito, a sua relação é de violência, porque ele está sempre ansioso, buscando, e ele nada consegue.
Ele acaba sendo indiferente às dores dos outros, porque ele acha que aquilo não diz respeito ao processo evolutivo dele. Ele se torna uma pessoa apática, ele se torna, como muitos estão se tornando dentro da nossa sociedade, pessoas altamente consumistas, porque elas não conseguem se preencher interiormente, e aí elas vão buscar fora, porque elas estão esfaimadas, elas estão famintas de tudo, mas elas não entendem que a fome delas não é de coisas, é de amor, é de autorrealização. E aí elas começam a buscar fora tudo aquilo que em verdade está dentro dela, só precisa desabrochar em potencial. Então eu não sei se eu fui rápida na minha colocação, vocês colocam aí, mas esse servo que fica deixando assim, eu vou fazer outras coisas agora que me convém, porque isso vai demorar muito, eu não sei quando é que esse servo, esse senhor vai vir, então eu vou fazer tudo do jeito que eu quero, tudo do jeito que eu imagino, porque eu quero agora. Então, o primeiro aspecto é mostrar que o mau servo, ele é, sem sombra de dúvida, uma pessoa imediatista. E o imediatista, no século XXI, ele guarda essas características. Ansioso, incapaz de refletir e pensar, superficial, porque ele não tem tempo de se aprofundar em nada, ele está sempre buscando as coisas, porque ele está sempre com fome, ele nunca consegue se encontrar, ele não se sacia com absolutamente nada. Ele é indiferente a todos os processos, a todas as coisas ao seu redor, porque ele só pensa nele, ele é um individualista. Ele é uma pessoa apática, não realiza relações com ninguém, só conexões através das redes sociais. Ele é uma pessoa consumista, porque ele vai buscar fora aquilo que ele não está conseguindo extrair dentro dele, ele vai viver com vontade de consumir, porque quanto mais ele consumir, mais vazio ele fica, mais ele vai buscar para fora. Mas um outro aspecto desse servo mau também é que ele só se comporta corretamente quando observado, porque ele diz, já que o meu Senhor vai tardar a vir, eu vou fazer o que eu quero. Então, outro comportamento do mau servo é que ele só é bom se ele for observado, se ele ficar ali sob observação. Do contrário, ele faz corpo mole e faz o que ele quer. Nisso tudo a gente já pode tirar uma série de reflexões importantes. Primeiro, não há nada que a gente faça que o Pai não saiba, porque Deus é onisciente e onipresente. Então ele não imagina, ele está achando que tudo que ele faz, pela falta de reflexão dele, pela correria dele, que está tudo certo. Mas não está tudo certo, porque Deus está em todos os lugares, ele também está dentro de nós. Então aquilo que eu fizer, Deus sabe, a todo momento. Ele está ali pela sua onipresença, ele passa a ter a onisciência, conhecimento total de tudo aquilo que eu estou fazendo. Então Deus sabe tudo, não há o que eu possa fazer de errado ou de certo que Deus não saiba. Todo o meu comportamento está sendo observado pelo Pai o tempo todo. Obrigada, Alessandra. Então está conseguindo ir, né? Obrigada. Então, esse comportamento nosso que a gente acha que está podendo, né? É muito bem colocado pela Silvia, fica se sabotando e se enganando, exatamente. É isso que a gente faz, achando que, né, que está tudo certo, mas em verdade a gente está prejudicando os que estão ao redor com o nosso comportamento? Sim, mas o primeiro a ser prejudicado somos nós mesmos com o nosso comportamento. Porque quando eu tenho um ato impensado, quando eu ajo de forma ruim, a primeira pessoa que vai ser atingida por aquele malefício sou sempre eu. E muitas vezes fica em mim mesmo, não vai mais para ninguém. Então a gente precisa entender que é hora de mudanças, mudanças e mudanças. Então vamos seguindo. No versículo 49, fala assim, e começar, está falando desse servo, né? O que ele diz que o Senhor, que vai tardar, não vai vir agora. Então, o que ele começa fazendo, esse mau servo? Diz aí a passagem que ele começa a espancar os seus conservos e a comer e a beber com os ébrios. Então, nesse versículo, o que mostra? Que o mau servo, ele passa a ter um comportamento totalmente equivocado. Um comportamento totalmente na contramão das leis de Deus. Então ele passa a ter aquilo tudo que ele tem, porque ele fala assim, espanca os seus conservos. Ele começa a se utilizar mal do poder que foi conferido a ele, que às vezes ele está a cargo de mandos, muitas pessoas estão ligadas a ele
para a administração de coisas. Então ele passa a desqualificar as pessoas, porque ele está tão ansioso, ele está tão no botão imediatista, ele só procura, ele pensa só nele, ele fica pensando, ah, azar é do outro, se ele tem que ser empregado, eu sou o patrão, então que se dane, ele tem que aguentar o que eu vou pedir para ele, se ele não está satisfeito, ele pede as contas dele. Estou dando um exemplo, né? Então ele passa a abusar das situações sociais que foi conferida a ele, não exatamente, às vezes, as situações sociais que nós nos encontramos, nós não ocupamos, às vezes, essas situações sociais, não por méritos, mas às vezes nós somos colocados ali para granjearmos méritos. Então nos foi concedidas oportunidades. E aí ele passa a ter qualquer atitude egoísta, individualista, que ele pensa assim, ah, vou fazer o que quero. Enquanto esse senhor não vier, não voltar, eu vou fazer o que quero. Está aqui, da minha administração, eu faço o que eu quero. Mas se esquecendo que o mais importante da nossa vida não é nós termos só que reparar as nossas imperfeições, mas que o mais importante na nossa vida é nós corrigirmos as nossas imperfeições. Lembra do servo fiel e prudente? Então ele está fazendo, esse servo mau, ele está fazendo o que quer e pensando assim, ah, depois eu respondo por aquilo que tiver errado. Sim, você vai responder verdadeiramente, se você estiver tendo consciência do que você está fazendo ou não, mas um dia você vai ter que responder pelo que você está fazendo. Mas que o mais importante para a gente não é ficar pensando que depois eu reparo. O mais importante que Jesus está mostrando para a gente é que nós precisamos corrigir as nossas imperfeições e não pensar que depois, se a gente cometer as imperfeições, a gente vai corrigir. Olha a prudência. Eu tenho que pensar em não cometer mais. Isso é um alerta que Jesus está fazendo no sermão profético. Ou seja, se você está a caminho aqui na terra de resgate, se você vive numa situação de família difícil, de trabalho difícil, etc. e tal, não pense mais em adquirir dívidas. Pensem agora em equacionar dívidas e não adquirir mais. Por quê? Porque o planeta está em transição, vai deixar de ser provas e expiações. É como se Jesus falasse hoje para o século XXI assim para nós espíritos. Não contraia mais débitos. Por quê? Porque aqui nesse planeta não vai mais comportar expiações. Então seja prudente, haja na direção da lei, mesmo quando todo mundo está andando na contramão, seja você andar na direção das leis. E outra, não pensa assim, ah, depois eu posso corrigir. Sim, depois você vai ter que corrigir mesmo, não é que você pode, você vai. Mas não pense nisso, em reparar as imperfeições tão somente. Mas pense essencialmente em corrigir as suas imperfeições para você não adquirir mais contas, porque não é hora de adquirir mais contas. Essa parábola do servo vigilante está pedindo para a gente ser vigia da vida dos outros, não da nossa vida. Quais são as minhas imperfeições? Isso é prudência. O que eu posso fazer para atenuar? Mas aí como é que eu posso fazer para corrigir as minhas imperfeições? Um sábio da antiguidade vô-lo disse. O que ele disse? Conhece-te a ti mesmo. Sem o autoconhecimento, como é que eu vou saber as imperfeições que eu trago? Eu não vou saber. Para eu poder corrigir as minhas imperfeições, eu preciso saber que elas existem. Então eu preciso olhar para mim. A Alessandra está colocando assim, importante virar o holofote para nós mesmos e trabalharmos nossas sombras. Isso aí, necessário aplicarmos esses ensinos em nós próprios, é isso. Porque, entenda, os trabalhadores, esse trabalhador que Jesus está falando, ele tem que aprender a administrar a sua vida. Administrando a sua vida, ele está administrando tudo que o Pai conferiu para ele aqui na Terra. Todas as oportunidades que foi granjeada através da reencarnação para nós evoluirmos. Então, se eu conseguir me administrar, tá ótimo. Porque quando eu for capaz de me administrar, eu poderei, como Jesus um dia, administrar um planeta. Mas quem não é capaz de governar a si mesmo, como vai governar o próximo? Você até acha que é um pensamento de Lao Tse, que mais ou menos diz assim, agora eu não me lembro textualmente como é, né? E aí no versículo 50, a gente já está terminando. Virá o Senhor daquele servo num dia que não se espera e hora em que não se sabe. Isso aqui é para chamar a atenção uma coisa de vocês, que está lá no livro dos médiuns, segunda parte, capítulo 24, item 267, parágrafo 8. Vou ler textualmente para vocês. Diz assim,
Reconhecem-se ainda os espíritos levianos pela facilidade com que predizem o futuro e precisam fatos materiais de que não nos é dado ter conhecimento. Os bons espíritos fazem que as coisas futuras sejam pressentidas, quando esses pressentimentos convenha, nunca, porém, determina datas. A previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é indício de mistificação. Gente, alerta, virão muitas comunicações se dizendo, eu sou o espírito fulano de tal, só da nata, dizendo que é o fulano de tal, que é o ciclano dizendo que no dia tal, na data tal, vai acontecer tal coisa. Sai fora, gente, disso. É um alerta, isso está no sermão profético. Olha aí novamente. Jesus está dizendo, sim, virá o Senhor daquele servo num dia em que o não espera e a hora em que ele não sabe. Nós não sabemos disso, até porque o mundo de regeneração ele vai sendo implantado vagarosamente. Não há uma data, tal data é assim, não é assim, isso é um ciclo, isso é uma fase que vai acontecendo. Que, aliás, uma fase que eu vou dar duas fontes para vocês verem que a gente já está dentro da fase do mundo de regeneração. Anotem aí para quem quiser. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, item 19. Livro dos Espíritos, Prolegômenos. Não sei mais ou menos em que altura, mas eu vou ler o Prolegômenos para vocês, pelo menos. Não vou ler o outro. Diz assim, os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens, abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. O que os Espíritos estão dizendo assim? Que aproximadamente em 1857, com o advento da doutrina dos Espíritos, já está mais ou menos por essa data, não é uma data exata, mas com a manifestação dos Espíritos aqui na Terra, aquela chuva de manifestações dos Espíritos, já começou ali a implantação do mundo de regeneração. Então nós já estamos a caminho, cada vez mais distante do mundo de provas e expiações, ok? Então nós já estamos nessa fase. Dei duas fontes para vocês, que vai ficar aí gravado, que vocês vão poder recorrer e ir lá procurar para ver se é verdade o que eu falei ou não. Não acreditem em mim, hein? Vocês devem procurar nas obras básicas. Não acreditem naquilo que eu estou falando. Vá buscar. E aí o que diz, finalmente, essa parábola maravilhosa, que se tivesse tempo a gente conversaria com mais tranquilidade, mas o tempo não comporta. Fala assim, o último versículo, que é o 51. Ele vai então, eu vou falar um pouquinho o anterior, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe, e separá-lo-á e destinará a sua parte com os hipócritas. Ali haverá prantos e ranger de dentes. O que é essa separação? Essa separação, ela é natural, porque ela é uma separação vibratória, né? Aqui Jesus vai colocar isso aqui, aquele ali, ali. Esse aqui eu gosto de você, eu vou com a tua cara, tu vai para cá. Aquele ali eu não vou com a tua cara não, vai para lá. Não é nada disso, é uma separação vibratória. Se eu fui capaz de trabalhar as minhas sombras, os meus conteúdos errados, vibratoriamente, eu estou com uma vibração compatível com o mundo de regeneração. O que é essa separação também natural? Ela está falando de separação vibratória. Porque será naquele instante ali um cair de máscaras. Aqueles que verdadeiramente seguiram as leis de Deus, seguiram os ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, eles estarão compatíveis com a vibração do planeta. E os outros, as suas máscaras vão cair, porque serão aqueles que vão falar, mas não vão tentar, e de forma alguma viver. Apenas farão o que os fariseus faziam, falavam, mas não viviam. Então ainda há fariseus no século XXI. E aí então será um momento em que haverá prantos e ranger de dentes. O que é isso? Haverá a presença da dor. A dor se fará presente, ou se faz sempre presente, quando nós não optamos pelo amor. Porque a dor há de vir realizar a obra que não foi possível ao amor edificar por si só. Nós podemos escolher evoluir pelo amor? Podemos. Jesus deixou, há mais de 2000 anos, um verdadeiro roteiro para nós, que foram todos os seus ensinamentos. Precisamente o Sermão da Montanha.
que é o roteiro de implantação do reino de Deus aqui na terra. É isso que significa o Sermão do Monte. Deixou tantos outros sermões como o profético, mostrando tudo o que aconteceria. Precisamente nessa passagem, nessa parábola do sermão profético, ele disse quem é o servo verdadeiro, aquele que verdadeiramente serve a Deus. É aquele que anda na direção das leis de Deus. Ele é um servo verdadeiramente, porque ele segue as leis de Deus. E ele é fiel e prudente, fiel às leis de Deus, fiel a Jesus que está dentro das leis de Deus. Ele é fiel à doutrina dos Espíritos, ele é fiel àquilo que ele se propõe a fazer. E ele é prudente. Prudente por quê? Porque ele ajunta dinheiro? Não, ele é prudente. Porque ele olha para dentro de si mesmo, vê tudo o que precisa ser mudado, reformado e modifica dentro dele, para que ele possa verdadeiramente ficar aqui no planeta de regeneração. Então, lendo ali a colocação da Márcia para a gente encerrar, essa mudança, diz assim a Márcia, para o mundo de regeneração depende única e exclusivamente de nós, do nosso empenho em evoluirmos. É verdade. Empenho em nos transformarmos. Isso mesmo, Márcia. Essa parábola do servo está dizendo quem vai verdadeiramente ficar é quem verdadeiramente seguir a Deus. E ser fiel e ser prudente. É isso que essa parábola quer dizer. Nós contextualizamos lá em Jesus e trouxemos o contexto para o século XXI. É preciso trabalharmos imensamente o nosso homem imediatista, pararmos de estarmos tão envolvidos com tudo isso, com essas redes sociais que nos incentivam a sermos imediatistas, porque basta apertar uma tecla e temos tudo. Precisamos nos afastar um pouco das redes sociais, mergulharmos dentro de nós. Quem sou eu? Que direção estou dando à minha vida? Eu estou me dirigindo para ser um servo fiel ou um servo mau? Qual é a direção que eu tenho dado à minha vida? Entenda que agora não é hora mais de nós termos débitos, é hora de nós nos quitarmos. E para isso nós precisamos nos autoconhecermos. Para isso precisamos servir a Deus. Para isso precisamos seguir o nosso modelo e guia, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Finalizando, que ainda tem um minuto, eu vou ler as colocações da Cláudia Serenário. Obrigada, Cláudia. Obrigada mesmo. Eu vi que você não esteve aqui na semana passada. Sinto falta de vocês, mas eu sei que cada um tem a sua própria vida e temos que viver a nossa própria vida mesmo, eu entendo. Fico feliz por você estar aqui, mas entendo quando vocês não podem estar aqui também. Eu sei que a gente tem muitas coisas para fazer. Mas enfim, meus irmãos, meus amigos. Essa noite foi só uma reflexão da parábola do servo vigilante, que possamos nos vigiar muito, orar muito, pedindo a Deus forças, fé e coragem para nós conseguirmos transpor as montanhas dos nossos vícios, das nossas dificuldades. Sei que é difícil, mas juntos, todos nós, em vibrações fraternais, vai ser muito mais fácil. Vamos nos unir, gente, em prece, vamos orar uns pelos outros, ok? Agora eu convido a vocês para que nós juntos possamos orar, não só por nós, mas por todo o planeta Terra, porque nós somos irmãos uns dos outros. Nós precisamos sentir esse sentimento. Nós precisamos ter esse sentimento de pertencimento, verdadeiramente. De que pertencemos ao Pai e de que somos filhos de Deus e irmãos uns dos outros. Gostando disso ou não, mas essa é a realidade. Obrigada pelas palavras de incentivo, que vocês são sempre muito generosos. Muito obrigado. E vamos à nossa prece. Senhor Deus, gratidão pelo momento de agora. Gratidão por nos ter enviado o Mestre Jesus. E gratidão a Jesus por tantos ensinamentos, que são verdadeiros roteiros, roteiros seguros, roteiros que nos ajudam a sair da ignorância, a caminharmos na direção da luz, a subirmos esta montanha, para que lá de cima possamos ver a vida de um outro ângulo. Mas sabemos que para subir essa montanha, nós temos que vencer primeiro a montanha das nossas dificuldades. Porque aí sim, nós estaremos com um fardo mais leve, com um jugo do amor
E aí sim nós vamos poder galgar as alturas e ver lá de cima quantas outras oportunidades ainda temos na nossa vida. Ajude-nos, Senhor, por misericórdia, a trabalharmos as nossas imperfeições. Ajude-nos, por misericórdia, Senhor, a sermos bons servos, a nos desvencilharmos de tudo aquilo que não é mais útil na nossa vida. E aquilo que é mais inútil na nossa vida representa as duas grandes chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo. Portanto, Senhor, nos ajude a trabalharmos o nosso orgulho e o nosso egoísmo, que nos deixam presos aos ciclos reencarnatórios de dor. Gratidão infinita, e que essa paz e esse amor que por hora sentimos possa envolver todo o nosso planeta Terra, num clima de paz, de amor, de fraternidade universal, e possa levar fé e esperança para aqueles corações que se sentem distanciados dessas virtudes. Gratidão eterna. Muito obrigada. Obrigados a todos. Uma noite de muita paz e de muita luz para todos. Obrigada.